Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu relato de parto, o relato do nosso segundo filho, do parto do nosso segundo filho. Mas não tem como a gente falar de parto se não falar da gestação. Afinal de contas, o parto não é simplesmente aquele momento onde a criança nasce. O parto ele inicia já desde o momento da concepção. Como assim? Vou te explicar. A partir do momento da concepção, o nosso corpo já sente que algo está mudando, não é mesmo? E a importância de nós nos prepararmos, tanto fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para o parto e energeticamente também falando, é muito importante. Mas o foco não precisa ser somente o parto. Né? O foco é a transformação. Afinal de contas, o nosso corpo ele se transforma a todo instante, mas é na gestação que nós sentimos isso de uma forma muito mais intensa. Ou às vezes não sentimos e isso acaba passando e nos deixa uma certa frustração, como algumas mulheres já relataram comigo também. Vamos lá. A minha gestação, a nossa gestação, foi uma gestação muito interessante e muito diferente da primeira. Essa gestação eu tive sim muitos desafios em relação ao autoconhecimento, mas não tanto quanto na primeira. Afinal de contas, nessa eu já estava muito mais aberta a mim mesma, já estava muito mais aberta à própria gestação e à maternidade, né? Tanto que todas as mães que relatam que tem o segundo filho é bem diferente e não é à toa. A gente já está muito mais preparada para isso. E nesta segunda gestação, o foco foi totalmente diferente, foi outro foco. O foco, na verdade, foi eu como profissional. Esse foi o meu foco, porque eu precisava me encontrar profissionalmente. Durante essa gestação, essa segunda gestação, foi essa turbulência que eu vivi. Né? Essa turbulência hormonal me trouxe quem é a profissional que você quer ser. Então, a todo instante, eu era testada por mim mesma, né? Pelos desafios da vida cotidiana, a me encontrar como profissional. Diferente da primeira gestação, que os desafios me levavam a me encontrar. Quem era a Marília de fato? Quem era a mulher que eu estava me tornando, né? Porque a gente passa por uma transformação. Quem era a mãe que estava nascendo? Então, nessa segunda gestação foi totalmente diferente. Foi também uma gestação muito tranquila, se tratando do pré-natal. Foi uma gestação que não precisei parar nada, foi super leve, super tranquila. Tive uma alteração, né? Eu tive a diabetes gestacional, isso me abalou bastante, mas levando para o lado terapêutico eu consegui identificar o porquê dessa diabetes gestacional. Eu repetia um padrão muito forte que há muito tempo eu queria quebrar esse padrão. E eu estava vindo numa sequência terapêutica de acompanhamento com colegas e até mesmo nós aqui em casa, mas a gente não estava conseguindo achar o gatilho desse padrão. E com a identificação da diabetes gestacional, eu resolvi cortar o doce. Eu resolvi tirar o doce por um tempo para ver como que ia ficar, mesmo porque eu fiquei um tanto quanto receosa, ainda que a alteração foi mínima, mas eu tive esse receio, né? Então eu tirei o doce por uma semana e durante esse período de uma semana foi como uma abstinência mesmo. Eu tive momentos muito explosivos, fiquei bem irritada, mas depois a calmaria voltou. Eu consegui olhar para mim e identifiquei que o gatilho daquele padrão que eu estava tentando quebrar há anos era o doce.
o doce estava alimentando, me ajudando a alimentar este padrão. Toda vez que esse padrão se sentia fraco, eu sentia muita vontade de comer doce. Então eu comia muito doce. Não era exageradamente, mas não uma coisa que você come degustando. Eu comia demais, até às vezes sem querer mais, mas eu estava comendo sem perceber por que eu estava comendo. Então a diabetes gestacional me trouxe esse grande insight e eu consegui resolver muitas coisas desse padrão através da diabetes gestacional. Tanto que depois que eu identifiquei esse padrão, muitas coisas mudaram e a diabetes, na verdade, nem apareceu, porque foi feito um controle, né? Eu fiz um controle semanal, 3 vezes por semana, eu verificava o nível de açúcar, né, da glicose, e nunca tive nenhuma alteração. Mesmo depois, depois que identifiquei esse padrão, depois de um tempo, de algumas semanas, eu voltei a degustar um pouquinho do doce e eu percebi que estava totalmente diferente. De verdade, naquele momento, eu estava degustando, eu estava saboreando o doce e não mais comendo compulsivamente. Tanto que a diabetes já nem se tornou mais um problema, ela já passou tranquilamente pela gestação. Vamos lá. Outra coisa muito bacana dessa gestação foi a conexão que eu tive, principalmente com o Arthur, que é o meu primeiro filho. A nossa conexão foi muito forte, se intensificou muito mais, aprendi muitas coisas através de conflitos também, mas aprendi muitas coisas através de uma forma muito mais tranquila, que na verdade ele já vinha me mostrando muitas coisas sobre mim, sobre nossa relação, sobre a maternidade, e eu não tinha percebido. A minha conexão com o Ian foi bem bacana, foi muito gostosa também. Sonhei várias vezes que o parto estava sendo muito rápido, que estava sendo muito gostoso, muito sem dor, muito natural, né? Diferente do Arthur, eu não fiz uma reprogramação mental no parto do Ian, porque eu já me sentia muito mais segura, eu já sentia o meu corpo, já sentia ele de outra forma. Mas a todo instante eu tinha comigo que o Ian ia nascer de uma forma muito tranquila e muito bacana. Eu queria que ele nascesse em casa por causa do Arthur, porque eu não sabia se eu saberia administrar tudo isso. Como que ia ficar eu longe do Arthur, o Arthur longe de mim? Em 4 anos ele nunca dormiu longe de mim, como que seria? E quando eu identifiquei isso, com a ajuda do Marcos, aquietei meu coração. Na verdade, o parir em casa, sim, era importante para mim, mas eu estava focando esse parir em casa mais pelo Arthur, por uma preocupação, por um medo. E é por isso que eu não consegui. Não consegui por outros motivos, não porque a gente preparou uma equipe. Eu não consegui uma equipe, aconteceram vários imprevistos no meio do caminho e o parto em casa deixou de ser uma opção por outras questões. Então, quando aquietei meu coração e a minha mente, eu sabia que nós iríamos para a maternidade, as coisas começaram a se encaixar de outra forma. Como ficaria o Arthur? Não planejamos, não fizemos nenhum teste dele dormir fora, não programamos nada, deixamos fluir, soltamos para o universo. Então, na sexta-feira do dia 5 de novembro, eu estava com 38 semanas e 5 dias e eu fui na consulta de rotina do pré-natal e a ginecologista, um parênteses, tá bom? Todo o meu pré-natal eu fiz pelo SUS aqui de Sorocaba. Mais uma vez, fui muito bem acolhida, assim como do Arthur também. Do Arthur eu fiz pelo SUS e pelo convênio, mas eu fui muito bem assistida no SUS e por isso eu repeti
fiz dessa vez o pré-natal apenas pelo SUS, fui muito bem assistida desde o pré-natal até o momento em que nós recebemos alta da maternidade. Então, se você está gestante daqui de Sorocaba, não sei como é em outras cidades, mas eu super recomendo que você faça esse acompanhamento pelo SUS, porque você vai se sentir muito segura e acolhida. Esqueçam muitas coisas que as pessoas falam e foque em você, certo? Voltando. Então eu fui na consulta de rotina da ginecologista e ela falou, vamos fazer um exame de toque. De início eu fiquei um pouco relutante, mas eu falei, tá bom, vamos. Porque eu vinha já com muitas dores. Essas dores da gestação do Ian eu não senti tanto na gestação do Arthur. O que foram essas dores que eu senti? Foi realmente o meu corpo se abrir. Eu sentia todo o meu quadril se abrindo. Tinha dias que eu sentia muito mais, né? O meu corpo mudando. Eu estava muito mais presente nessa gestação para o meu corpo, né? Então eu sentia o meu corpo se abrindo de fato. Tinha dias que eu andava como um robô e o Arthur perguntava: o que está acontecendo, mamãe? Você está doente? Porque era um incômodo muito grande para eu me locomover. Mas isso não me impediu de ter uma vida normal, né? Uma rotina tranquila e normal, mesmo porque nós estávamos na pandemia e eu já estava trabalhando em casa, né? Lá na gestação do Arthur eu estava super ativa, trabalhando de segunda a sábado. Mas o meu foco não era tanto em mim, então algumas coisas eu não percebi tanto. Nessa gestação do Ian, os meus pés também incharam, na do Arthur também, mas do Ian eu percebi que inchou mais. E uma coisa que me fez muito bem foi caminhar. Eu não consegui deixar os meus pés para cima, me incomodava muito a circulação, mas o caminhar, somente assim, no quarteirão aqui de casa já melhorava bastante o inchaço. Quando eu não caminhava, os meus pés inchavam, principalmente do lado direito, que é a parte física, que é o físico mesmo do corpo, porque o emocional estava muito melhor resolvido, né? Já o físico, ele estava se adaptando muito mais. Não engordei tanto, engordei 12 quilos, assim como o do Arthur, e foi muito tranquila essa transição de peso. Porém, eu me sentia muito cansada, ofegante, devido a uma rotina um pouco mais sedentária, né? E devido a esses vários pontos, de eu estar com dor, de me locomover, um pouco de dor na lombar, mas principalmente eu sentia, né, a dilatação. Cada semana era de uma forma diferente. Então eu aceitei o exame de toque e a médica verificou que já estava realmente iniciando a dilatação. E ela até comentou, ele vai ser cabeludo. Eu falei, mas como assim? Ela já conseguiu ver que ele é cabeludo? Mas é estranho, né? Porque a gente imaginava, nossa, mas como será que ele vai nascer? Porque o Arthur, ele nasceu cabeludo, só que ele era muito loiro, então a gente brincava que ele parecia carequinha. Mas ele tinha muito cabelo. Porém, o Ian, ele nasceu do meu time, de cabelo moreno. E muito cabeludo também. Então, na sexta-feira, a médica fez o exame de toque e percebeu que eu já tinha dilatação. Fiquei muito mais animada, né? A data prevista do parto estava para ser dia 20 de novembro. Eu acreditava que não ia chegar até dia 20. O Marcos acreditava que sim. E então eu cheguei toda animada, falei para eles, né, pro Marcos e pro Arthur, olha, o Ian tá chegando. Daí, naquele dia, naquela tarde, na verdade, alguma coisa lá dentro começou a mexer bastante comigo. Eu fiquei bastante entusiasmada, motivada, né? E eu falei assim, bom, então vamos cortar o cabelo de todo mundo, vamos dar um check-up em todo mundo, né? Daí a gente cortou o cabelo, se cuidou e tal.
Eu falei assim, eu vou começar a lavar agora as coisas. Eu falei, nossa, eu parei pra perceber, eu falei, nossa, por que eu tô querendo deixar tudo em ordem, né? E continuei. E nisso eu comecei a sentir algumas leves contrações. Então o Ian já estava dando indícios de que realmente ele estava chegando. Essas contrações eram como cólicas, né? Algumas cólicas assim bem lá no fundo. Não me impedia de continuar fazendo as coisas. Eu apenas sentia algum incômodo, mas eu continuava fazendo. Então eu peguei, dei uma boa limpada em casa, lavei umas 2 máquinas de roupa, coloquei, estendi tudo no varal, né? Peguei, guardei, deu tempo de secar. Daí, por volta das 19 horas, deu uma intensificada nessas contrações. Esses incômodos começaram a me incomodar um pouco mais, né? Não me impedia de fazer as coisas, mas eu dava uma pausa e depois eu retomava. Quando vinha, eu parava e depois eu retomava. O Arthur foi dormir. Nesse dia ele dormiu bem cedo. Na verdade, 2 dias antes ele já tinha mudado bastante o comportamento dele, estava muito mais grudado comigo, tipo sombra, onde eu ia ele ia também. A gente se trombou várias vezes porque eu não tinha espaço para me mexer, né? Nessa sexta-feira ele estava bem diferente, ele estava bem mais próximo, né, mais amoroso conosco, não só comigo, né, mas com o Marcos também. Enfim, foi um dia bem diferente. E por volta das 9, 9h30, eu falei pro Marcos, olha, acho que é bom a gente já começar a arrumar as coisas, porque talvez ele chegue antes do que a gente imagina. Né? Antes disso eu pedi para minha mãe vir até aqui, porque ela que ficaria com o Arthur, né, explicar como que ia ser antes do Arthur dormir, né? Eu falei, olha, quando o Ian for nascer, a mamãe e o papai vai para o hospital, para a maternidade, para o médico ajudar a mamãe em alguns cuidados, e você vai ficar com a vovó, né? E fui explicando, ele, mas eu vou sentir muita saudade, mamãe. Eu sei, a gente também vai. E com o Marcos ele repetiu a mesma frase, mas papai, eu vou sentir muita saudade de vocês. Mas vai ser rápido, Arthur. Depois, quando a gente voltar, a gente vem com o Ian, o seu irmãozinho, né? Porque durante toda a gestação foi um xodó todo do Arthur com o Ian. E ele dava banho na minha barriga, conversava com o irmão, brincava, né? Então nós sabíamos que seria um retorno tranquilo, nós sentíamos, né? Mas essa separação a gente ainda não sentia como que seria. Então, daí por volta das 10 horas, né, a gente terminou de jantar. Eu falei, olha, eu não tô com fome, né, mas eu preciso jantar pra ficar forte, porque eu tô sentindo que, né, vai ser essa noite. E de fato, terminei de jantar. Na verdade, durante a janta, eu já tinha algumas pausas que eu não conseguia mais fazer alguma coisa. Por exemplo, nas contrações eu precisava realmente parar. Eu parava, sentia e depois eu retomava tranquilamente. Daí a gente começou a arrumar as malas, né? A mala do Ian, que não estava pronta, estavam as coisas separadas, mas a gente não aprontou. Finalizamos as nossas coisas, deixei separadas as coisas do Arthur e as contrações foram intensificando de uma forma muito rápida. E por volta das 10h30 as contrações se intensificaram e ficaram com espaços mais curtos entre uma contração e outra. Eu já não conseguia conversar durante as contrações, eu não conseguia me mexer, eu sentia que ela estava vindo, eu já encontrava uma posição confortável e ali eu ficava, esperando ela vir. Nesse instante, a vontade de fazer cocô foi muito intensa, então eu fiquei muito no banheiro. Era como se o meu intestino já não tivesse mais o que expelir. E eu fazia alguma coisa, voltava pro banheiro. Ia fazer alguma coisa e voltava pro banheiro.
e durante todo esse período as contrações foram se intensificando e ficando mais curtas. Coisas que me ajudaram durante as contrações. Primeiro, respirar. O Marcos sempre falava para mim, independente do canto que ele estava da casa, porque nem sempre ele estava junto comigo, que ele estava fazendo a correria para deixar tudo pronto. Ele falava, respira, Má, respira. E realmente, na hora das contrações é uma coisa que a gente esquece, né? E a respiração, ter alguém do seu lado lembrando, respira, é muito importante. Então, independente de quem seja o seu acompanhante, pede para ele na hora do parto ou para ela te lembrar de respirar. E respire profundamente, como se você fosse puxar o ar de todo o universo para dentro de você, porque isso vai te ajudar a estar presente, a você ter esse domínio de sentir o que está acontecendo com o seu corpo e não simplesmente passar pela dor, sabe? Por esse incômodo. É você sentir de fato o que está acontecendo com o seu corpo. Outra coisa que me ajudou bastante é lembrar que as contrações são como ondas. Eu acompanhei vários médicos, né, e pediatras também no Instagram, e o Dr. Danilo Honorato sempre falava: as contrações são como ondas. O que isso quer dizer? As contrações têm um pico de dor, assim como a onda, ela tem um pico. Depois que ela alcança esse pico, ela começa a diminuir. Então as contrações começam a diminuir. E quando ela está diminuindo, a gente precisa aproveitar e relaxar o corpo e respirar ainda mais. Então esses dois fatores me ajudaram muito nas contrações. Já aqui em casa, né? A respiração e lembrar, é uma onda, a contração vai passar. Por quê? Na gestação do Arthur, durante as contrações do parto do Arthur, foi também um parto muito rápido. Eu tive a primeira contração do Arthur às 2h30 da madrugada e ele foi nascer às 7h15 da manhã. Eu não tive contrações de treinamento, que no Ian eu tive um pouco antes do mês de novembro. Eu tinha algumas contrações de treinamento do Ian, do Arthur eu não tive. Mas do Arthur, as contrações eu sentia que eu não ia aguentar, eram contrações muito intensas, eu sentia que eu ia desmaiar, tanto que eu e o Marcos combinamos alguns pontos de acupuntura, né, para ele estimular durante o trabalho de parto. Eu não conseguia falar com o Marcos durante os intervalos das contrações e nem abrir os olhos, isso no trabalho de parto do Arthur. Já no trabalho de parto do Ian, eu estava muito bem. Tanto que assim, durante as contrações, eu levantava. Durante uma contração e outra, eu ainda fui trocar a roupa do Arthur, porque ele estava muito suado naquele dia. Organizei as coisas dele. Ai, tá vindo a contração. Daí eu corria e corria entre aspas, né? Ia rapidinho para uma posição confortável, num lugar confortável. A contração estava diminuindo, eu já sabia, o que eu vou fazer agora? E ia lá fazia. Por quê? A gente precisava deixar as coisas prontas porque a gente ia para a maternidade. De fato, o Ian estava chegando. Então, logo em seguida, o meu pai chegou, né, com o carro para nos levar. Minha mãe veio aqui, ficou com o Arthur e nós fomos. No carro, eu já comecei a sentir muita vontade de empurrar. Então, você que é mãe pela primeira vez, vai ter um momento que você vai sentir vontade de empurrar. É como se fosse empurrar mesmo. Empurra com os dois pés e é uma força muito forte de fazer cocô. E vem uma coisa muito intensa. E no carro eu já estava sentindo. Mas daqui de casa até o hospital Maternidade Santa Lucinda dá em torno de 20 minutos, mais ou menos. Mas depois de um tempo, essas contrações pararam, elas cessaram. Eu não tive mais nenhuma contração. Quem é de Sorocaba vai saber mais ou menos onde é a General Carneiro. Praticamente a General Carneiro toda eu não tive contração.
o Marcos estava com a mão na minha barriga. E quando a gente estava perto da rodoviária, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, mas agora eu tô sem nenhuma contração ainda. Será que não vai nascer? Eu vou ficar todo esse tempo lá na maternidade? Daí eu falei pro Mário, falei assim, nossa, mas eu tô sem contração. Será que vai realmente nascer? Dele, é porque eu tô conversando com o Ian pra ele esperar um pouquinho e tal. Eu vou parar, então. Não, então continua aqui porque tá bom, tá confortável. Deixa para um momento intenso, né, de expulsão, ficar lá para a maternidade. E quando nós chegamos de fato na maternidade, o trabalho de parto se intensificou ainda mais. O Marcos foi dar entrada, né, dar os meus documentos na maternidade, até eu sair do carro para sentar, levou um tempo. Sentada lá na cadeira esperando, vieram mais 2 contrações fortes. Não tinha como não se expressar verbalmente, não era aqueles gritos, né? Coisa que no Arthur eu gritei muito, era uma dor que eu mais gritava do que eu sentia, por causa dessa falta de conexão comigo mesma e a falta de respirar e entender que a contração é uma onda. Então, já ali na poltrona do Santa Lucinda, eu, né, expressava ai, mas não era aquele grito ensurdecedor como foi do Arthur. E logo a enfermeira me chamou, vamos, né, para a sala. Eu falei, já vai. Entre uma contração e outra eu fui rapidinha mesmo, porque eu estava percebendo que já estava vindo outra e era uma distância longa. Até ela conseguir aferir a minha pressão, já vieram 2 outras contrações, que daí deu errado, teve que fazer de novo, porque eu fiz força, enfim. E daí a gente já foi, eu e o Ian, nós já fomos para a sala para a médica avaliar. Daí, até eu conseguir responder algumas perguntas e subir na maca, já foi um bom tempo, né? Outra coisa que eu esqueci de falar antes, o meu tampão eu já vinha perdendo há uns 3 dias, né? E quando a médica pediu para eu deitar, para eu examinar, ela percebeu que o tampão já tinha perdido todo, né? Eu não consegui falar, mas ela percebeu. E quando eu deitei, eu já estava com praticamente 8 centímetros, né? 8 dedos de dilatação. E naquele momento, quando ela falou, então tá bom, vamos dar entrada, né? Vamos internar. Quando eu levantei, eu não consegui sair da posição. Eu tava meio que em pé, meio abaixada, e muita força para empurrar. Eu falei assim, eu tô sentindo força, eu quero empurrar dela, mas você precisa deitar, mas eu não consigo. E força. Ela, mãe, você precisa deitar, senão seu bebê pode cair. Daí eu falei, segura ele que eu tô empurrando. Daí foi, assim, agora é uma comédia, né? E naquele instante a bolsa estourou. Naquele instante, aquele líquido, eu percebi, eu falei assim, ele tá nascendo. E daí em seguida já vieram com a maca e correram comigo, né? Porque de fato o Ian já estava nascendo, eu não conseguia ficar em outra posição, a não ser, eu estava com os pés flexionados e as pernas flexionadas, os pés na maca e fazendo muita força. Mas aquela posição eu não estava encontrando outra posição e aquela também não estava muito favorável. Logo em seguida já pediram para o Marcos entrar, que o Ian realmente estava nascendo, e um calor. Quando conseguimos ir para a sala de parto, eu já tinha sentido já o círculo de fogo, né? Que é quando o bebê fica coroado, né? Algumas pessoas falam que realmente a cabecinha ele já fica ali na vagina, é um círculo realmente quente, a gente sente como se fosse um fogo mesmo. E lembrando sempre de respirar e as ondas. Isso me fez realmente me deixou muito presente durante todo o processo do trabalho de parto. Assim que conseguiram uma sala, porque estavam tendo muitos partos naquela noite, assim como também na noite do Arthur, conseguiram colocar
os suportes das pernas, e eu queria também achar essa posição. Eu consegui pegar naqueles suportes e fazer força, né? Veio uma contração, fiz muita força e eu pensava, como será que vai ser esse trabalho de parto? Durante todo esse processo do trabalho de parto, eu falei, como que será que vai ser? Será que vai demorar? Que não sei o quê. E eu lembro muito bem que foi umas 2 contrações antes delas conseguirem colocar o suporte das pernas. E quando eu me encaixei, eu fiz uma força e eu falei, ele precisa nascer. Eu falei, nasce! E daí ele nasceu. Fiz uma força e nasceu a cabecinha. Ai, nasceu! E mais uma contração, saiu os ombros e o Ian tinha nascido. Nosso filho nasceu à 00h16 do dia 6/11. Foi um parto muito lindo, muito presente, onde o Marcos também esteve ao meu lado sempre. Agora o Ian acordou, tá aqui também. Foi um parto que realmente foi mágico. Eu me senti muito empoderada, mas tudo isso porque houve todo um processo durante a gestação. Como eu falei no início do vídeo, o parto não é simplesmente só o trabalho de parto. O parto acontece, todo o processo acontece desde o momento da concepção. Então, se você é gestante e está assistindo esse vídeo, lembre-se, mais do que cuidar do físico, você precisa cuidar do seu emocional, do seu mental. Você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar empoderada. Se você ainda não ouviu falar sobre o pré-natal psicológico, então fica aqui com a gente. Logo mais a gente vai começar a fazer algumas publicações em relação a isso, para você se preparar, porque o parto é muito mais do que simplesmente parir. É o nascimento de uma vida, né? É o nascimento de um serzinho que vai te acompanhar por toda a vida. E nada melhor do que você estar presente nesse momento tão importante da sua vida, que realmente é um divisor de águas. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!